Tô brincando. O que acontece também é o Alex. seguinte, Nostradamus, a gente tem que imaginar que primeiro que ele não escreveu textos absolutamente assim, olha, isto acontece claro que não. Porque senão ele corria o risco de ser queimado, virar churrasquinho. Fácil. Churrasquinho de Ele gato. era amigo de papados, amigo de reis, mas ninguém ia salvar ele da ira da igreja naquele período. Se ele tivesse nascido só com uma diferença de 40, 50 anos, nem com o que ele tinha feito ele tinha escapado, ele tinha sido queimado vivo. É verdade. Então, o que ele escreveu? Ele escreveu na maneira de códigos. Esses códigos, obviamente, as pessoas podem interpretar de várias maneiras. Muitas vezes as pessoas dizem, não, ele está falando somente de eventos do passado, somente de coisas que já foram. Uma das frases que eu mais gosto é: o povo que não aprende com o seu passado é fadado a cometer os mesmos erros no futuro. E uma das coisas que Ele fazia umas ilustrações no livro secreto. Ele tem, na verdade, são 80 ilustrações. É um livro que surgiu em Roma em 2006 para 2007. E ele citou 2012. Ele cita 2012 e ele tem um código. O código de bibliotecário dele é o código da Biblioteca do Vaticano. Então esse livro provavelmente estava lá. Ops. Era um dos livros. Tem até o filme agora, motivo, né? Ele apareceu numa feira de livros em Roma. E, obviamente, ele foi adquirido. Foi feito, inclusive, um documentário pelo a gente não sabe o que tem lá. Então, foi feito todo um levantamento em cima desse livro. E ele tem essas 80 ilustrações, são o quê? São alegorias. Essas alegorias fazem referência a 2012, fazem referências ao calendário Maia. Mas o que ele acreditava? Bom, antes de mais nada, Nostradamus acreditava que nós éramos capazes de nos salvar do pior que estaria por acontecer. Não é o bonde, não, o trenzinho que ia passar que você falou? Não, ele é mais amiguinho. Ele fala que todo mundo pode se salvar. Aquele que o Daniel... o Daniel, Nostradamus já ia salvar junto. O Daniel, até Nostradamus salva ele na hora. E Daniel? Não tem problema. Ele fica. Mas o pastor, por exemplo, não acreditou nisso. Não, na verdade não. Na Bíblia existe alguma referência a 2012? Não. Nesse momento? Na verdade, a Bíblia nos manda estar alerta a todo momento. Agora, por exemplo. Jesus pode voltar pra gente agora. Como você fala de Jesus voltando? A gente está falando de 2012 e eu não entendi a... Quando a gente morre, a gente não vai ter que encontrar com alguém? Ou você não crê assim? Não, eu queria saber o que o senhor acha, tipo... Isso. O Daniel tá confuso agora também, tá? Tipo assim, por que Para, Daniel! Vai, Daniel, então leva, vai. Vai, Daniel. Tá me aterrorizando aí? Qual é a sua opinião a respeito do pós-vida? Eu vou falar sobre você. A Bíblia... Boa. Sobre ele. Tá? Ou sobre todo mundo, mas vou colocar ele que ele é mais engraçado. A Bíblia diz que ao homem está destinado a nascer, viver e morrer e vir sobre ele o juízo. Você sabe que mesmo você crendo ou não crendo, você vai ter que prestar conta um dia diante de Deus de tudo que você fez. Os muçulmanos dizem a mesma coisa dos cristãos. Tá, mas o que isso tem a ver com 2012? Que seria o fim de um ciclo, de uma era? Na verdade, como nós fala da vinda de Cristo, Jesus. Sim, quando se fala sobre 2012, se fala sobre sinais, né? Como alguns aqui já até comentaram. Em Mateus capítulo 24, Jesus mostrou alguns sinais de fome, guerra, terremoto. Aí todo mundo fala assim: mas terremoto sempre houve, mas não com a frequência tanto maior como está tendo agora. Tem uma coisa... Por exemplo, os aviões, vocês estão falando agora de pânico, tem alguma coisa a ver os aviões? A gente estava falando de mudanças no planeta, entendeu? Quer dizer, o Brasil dizia que não tinha nem terremoto. Mas aí agora tem terremoto em tudo que é lugar. Acabou de ter um em Mato Grosso do Sul. Agora de 4.8, né? 4.8 no Mato Grosso do Sul. Mas a Terra está em movimento, né? Não tá... Sim, mas a questão é que até então não havia, né? Só que agora nós temos sismólogos e sismógrafos para detectar. Não tinha pessoas cismadas. Antes não tinha. Veja bem... O que o Daniel está querendo dizer é que antes não se checava isso. Não, mas tem uma coisa que é importante citar. Esse texto do Nostradamus cita mesmos dias, mesma data, e uma coisa importante, o alinhamento com um centro galáctico. Que os maias também já diziam. Mas o que isso vai trazer pra gente? Dizem. Me fala, uma lua cheia, aí o mar vai encher. O que vai acontecer é que, a partir do momento que você tem esses alinhamentos... Certo. Uma coisa que a Kátia estava falando. O ser humano atua no campo. A gente vai falar de um campo que aí o Daniel vai pular da cadeira. A gente fala de um campo espiritual. Certo. Nosso campo espiritual funciona como se fosse um rádio, uma frequência. Ok. Essa frequência, dependendo daquilo que você trabalha, daquilo que você é, daquele ser humano que você é, você
acaba se sintonizando com uma frequência mais positiva ou mais negativa. Energia. Ok. Quando você se sintoniza com esse centro galáctico, o que acontece? Todas as energias do centro galáctico já estão vindo ou estão na direção do planeta. Ok. Imagine que você é um cara sacana, que é um cara ruim. Do mal. Do mal. O que você vai atrair? Toda essa potência. Não. Isso aí é óbvio. Uma energia ruim atrai uma energia ruim. Todas essas pessoas que estão aí numa frequência negativa, qual é a tendência maior? Doenças, de acidentes. Daniel, acredita nisso, vai. De todo esse processo. Como ele sabe? Não, mas vem cá, mas você não sabe, você não sente a energia. É como ele não tem uma coisa sabe energética. disso. O corpo é uma energia. Tem até uma coisa bem simples que acontece. A gente sente a energia. Ah, Daniel, tem até uma coisa assim, uma coisa que acontece muito entre mães e filhos. Me mostre que acontece. Acontece muito, disso, Daniel. Como ele sabe? Me mostre. Só isso que eu quero. Acontece muito entre mães e filhos. O quê? Essa relação da energia, da sensibilidade. Ai, tô ficando falando da língua, desculpa, ainda bem que eu não falei. Mas, perdão. Calma. Mas ele não tem como saber porque ele nasceu homem, não tem como saber. Não, mas isso é natural. Assim, de repente a mãe está em casa fazendo alguma coisa e para. E sabe exatamente se o filho está passando por uma situação complicada. Isso acontece, isso já aconteceu comigo. Mais uma das coisas que as pessoas nunca conseguiram provar. Nunca. Não, jamais. mas então é uma lenda, mas assim, aconteceu comigo. Acredito que já tenha acontecido com pessoas aqui que 7 bilhões de pessoas, o sobrenatural seria se nunca houvesse nenhuma mãe que de repente achasse alguma coisa e na mesma hora acontecesse alguma coisa com o filho. Isso sim que seria estranho. Só que aí você pega os acertos e esquece os erros, aí realmente parece que é uma coisa fantástica. Mas você não sente assim, quando a pessoa está, por exemplo, numa viagem negativa, a pessoa vai e aquele negócio não tá, o trabalho, a vida está indo para como você se fosse a uma lógica, bola de neve, aquilo vai piorando, que vai atraindo mais energia negativa, eu não sei dizer. Onde que entrou a energia no caso? Que mas eu não sei, é uma coisa energética, não é, gente? Me ajudem. Sim, é uma frequência. Me mostre. É um processo. Me mostre. Você quer quando ele matemática, saltar da cadeira, ver. porque você fala de espiritual. Quando você fala de espiritual, o cético para o diálogo, porque na verdade ele não acredita. Então você não tem como. Mas e ele a gente é matemático, não tá aqui para defender o lado dele. Engenheiro, tá vendo? Resolve problemas. Convertê-lo. Mas a questão é, existe a sensação... Só para mostrar aqui, todas as mulheres aqui presentes, me fala uma que não teve um processo no qual ela sentiu algo e aquela pessoa tinha isso, aquela pessoa desenvolveu de inveja, por exemplo. De inveja. Acabou. Quer ver uma coisa? A mãe falou é batata, né? E também, perdão, Adriana, Luciana, quando você tem contato com muita gente, às vezes você não se sente assim... pesada, cansada, sem energia. E algumas vezes vital. Tem muita gente também que fala, nossa, tô tão levinha, é bacana. E você olha, consegue... Às vezes a gente tá aqui, eu posso estar de costas. Você eu faço assim, ó... Eu sei, é a pessoa que tá olhando, aí, Daniel, a gente sente assim isso. como tem a relação dos animais. Tem um animal, você vai passar, o animal tá bem. De repente é uma pessoa que o animal nunca viu. Não vai com a cara. E ele enlouquece, fica furioso. E aí, Daniel? A gente sente odores, a gente sente ruídos. Energia também. Me diga, me então, prove. Só isso que eu quero. Me mostre que o que você está falando é verdade. Não é pedir demais. Daniel, isso não é sobrenatural. Eu vou lembrar uma coisa. Tudo bem. É verdade. Qualquer que seja o substantivo. Boa. Ai, viu? É Maomé, São Tomé, também tudo igual, vai. Mas impressionante. Eu vou lembrar Alberto, uma pode coisa. falar. Os maias falavam desse alinhamento e falavam que havia uma energia muito sutil que a gente não podia sentir assim com muita facilidade, digamos. E que a astrofísica atual, com aparelhagem, conseguiu descobrir o que era essa energia sutil. Eles acreditavam, veja bem, os maias acreditavam que essa energia mudava a cabeça das pessoas aqui na Terra.